Paz do Senhor, pastor Arildo, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estar aqui em mais uma escola bíblica especial. Estamos encerrando, então, esta série importante para a igreja, que ela fala sobre o lema dessa gestão, mas também fala de textos bíblicos, de iniciativas bíblicas para alcançar os perdidos em seus diversos contextos. Nós sabemos que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho e nesta lição nós aprenderemos um pouco mais sobre as diversas abordagens que nós temos a partir da Palavra de Deus. Então, é uma alegria participar de mais esta escola bíblica. É importante esta primeira pergunta e esta relação direta com o plano 2032. Eu penso que este plano é conhecido da maioria dos promessistas no Brasil e na América do Sul, mas eu faço questão de reafirmar as métricas que nós temos para o plano 2032. Nós temos uma instituição na igreja chamada Aliança Mundial Promessista, a AMP, Aliança Mundial Promessista. Então ela está aqui como se fosse uma convenção mundial da igreja. Nós temos alguns países que têm igrejas autônomas, elas pregam o evangelho sozinhas, elas se lideram sozinhas e elas se sustentam sozinhas. Onde nós temos igrejas ou quais países têm esta autonomia? Nós temos o Brasil, aqui embaixo da MP, o Paraguai, a Argentina e o Chile. São 4 países fundadores da Aliança Mundial Promessista. E esta organização internacional da igreja, que é a Aliança Mundial Promessista, ela tem um sonho, um plano, e este plano é distribuído com estes países, esses 4 países, e com os outros 14 países, onde nós temos igrejas adventistas da promessa. Quais são esses números que nós chamamos de sonho, uma linha de chegada? Nós estamos agora na contagem regressiva para o ano 2032, que é o centenário da nossa igreja, 1932, 2032, 100 anos da Igreja da Promessa. Pois bem, nós sonhamos em chegar a 24 de janeiro de 2032 com 100 mil adventistas da promessa no mundo, plantarmos 100 novas igrejas, formarmos 100 pastores e missionárias e alcançarmos os continentes. Então, hoje nós temos igrejas da promessa no continente americano, europeu, asiático, africano. Estamos com a inclinação agora de plantarmos igrejas ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ou são os principais países da Oceania. Como nós temos adventistas da promessa na Austrália, nós estamos interagindo com esses promessistas que residem na Austrália, com a intencionalidade de plantarmos uma igreja na Oceania. Então este é o plano 2032. Além dessas métricas que eu disse a vocês, nós também pensamos em construir 3 bases missionárias. Uma base em São Paulo, inclusive nós estamos hoje no estúdio da TV Viva Promessa, onde inauguramos a nossa base para o Brasil e para a América do Sul, em Cosmópolis, onde temos o seminário, a TV, a administração sul-americana da igreja, onde funciona também a sede da Aliança Mundial hoje, aqui em Cosmópolis. Estamos com a intencionalidade de organizarmos uma base também em Moçambique, Nampula. Inclusive, nesta semana, se Deus permitir, nós estaremos lá, inaugurando uma parte do projeto lá. Nós temos um terreno de 30 mil metros quadrados, lá em Nampula. Nampula é um estado, mas também uma cidade, Então, o estado de Nampula, ou a província de Nampula, a capital é Nampula. Nós temos um terreno de 30 mil metros quadrados, estamos com a equipe indo para lá justamente para inaugurar uma parte deste projeto nesta base. E temos também a intenção de ter uma base em Portugal. Estamos ainda em tratativas com os irmãos. Em síntese, o plano 2032 contempla esses números. Agora, a primeira pergunta que você nos faz aqui, que também está em nossa lição, lá na página 98, você que é estudante aí da lição bíblica, você que gosta de estudar a Bíblia, pega a sua Bíblia agora, pega a sua Bíblia aí, vamos estudar a Bíblia hoje, tá bem? Vamos estudar a Bíblia. Você vai comparar os textos da Bíblia, para que no sábado você responda, para que você ministre a lição, enfim, que seja um auxílio para você
que usa a lição bíblica como ferramenta de discipulado e de instrução, seja na igreja ou também para algumas pessoas que você evangeliza. O texto, Arildo, vai dizer assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Então, Paulo está chamando a atenção da igreja coríntia, que os irmãos da igreja de Corinto, que eles tenham unidade por conta da missão. Ele vai dizer, olha, vocês precisam ter unidade no que falam. Vocês precisam ter unidade no que pensam. Vocês precisam ter unidade no propósito. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que todos nós pensamos e gostamos de coisas diferentes, temos opções diferentes, gostamos de estilos de cultos diferentes, estilo de igreja diferente, músicas evangélicas, né? Hinos, corinhos, né? Eu sou do tempo do corinho, né? Então, louvores diferentes. Eu também, olha que eu também, eu já não estou muito novinho, não. Então, você tem preferências. Agora, Deus tem uma missão, a igreja não tem missão, quem tem missão é Deus. A gente chama de Missio Dei, é o Deus da missão. Desde Gênesis capítulo 3, e você vai perceber que todos os sentidos foram embotados em Gênesis capítulo 3. Lá em Lucas capítulo 15, eu repito sempre essa referência, porque lá nós estamos em fuga, desde Gênesis 3 até Lucas 15, nós estamos fugindo da presença de Deus. E aí, de repente, nesta fuga, Deus está em busca dos seres humanos perdidos. Então Deus tem uma missão, a missão é de Deus. Jesus Cristo cria uma igreja, porque a missão é de Deus. Deus envia Jesus. Jesus cria a igreja para cumprir a missão de Deus. Então a missão é de quem? É de Deus. E a igreja é o quê? É instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento da missão de Deus, para aqueles que estão em fuga, correndo de Deus. Então, neste pensamento, nós vamos nos unir, mesmo que eu não concorde com alguma coisa. Tem coisas que eu não gosto. Tem coisa na igreja que você não gosta também? Tem também, pastor. Tem. Eu não gosto de alguns estilos, não vou falar aqui, porque o pessoal vai começar a me emparedar com algumas preferências que eu acho que são pessoais. Isso. Mas tem coisas que eu não gosto. Não gosto, eu tenho 52 anos. Mas eu sei que tem coisas que um jovem de 18 anos gostam e não é pecado, apesar do Adel não gostar. Não é pecado, então são preferências. Se contraria as escrituras sagradas, de bebê a ancião, todo mundo tem que combater. Mas quando são preferências, e a lição vai chamar aqui de preferências mesmo na primeira pergunta, são essas preferências, eu preciso abrir mão de algumas coisas por conta da missão. Então o que eu falo? Eu preciso cuidar com o que eu falo, inclusive nas redes sociais, tá joia? Inclusive nas redes sociais. O que você fala nas redes sociais, o que você fala nos grupos para os irmãos da igreja, nos grupos de WhatsApp, mas também nos grupos de amizades que você tem na igreja. De repente você está lá numa pizza de sábado à noite, depois dos cultos, que a gente tem sábado à tarde, às vezes sábado à noite, ou domingo depois do culto, você vai a um local, um lanche, e aí você começa a reclamar de tudo que tem na igreja. Paulo está dizendo que a gente tem que focar, por conta da missão, eu vou ter disciplina na fala. Mas é porque o Adel gosta de tudo? Não. É por causa da missão. Por causa da missão. Estamos entendidos? Segundo ponto, ele vai dizer um só pensamento. Agora, a gente pensa diferente, mas por conta da missão, nós vamos pensar no mesmo sentido. E nós temos um propósito. Então, quando a gente traz aqui o plano 2032, você não precisa gostar do plano 2032. Agora, você precisa falar a mesma coisa. Você precisa ter um só pensamento por conta da missão. E você precisa focar no propósito. E aí eu já peço, para terminar minha fala aqui nessa primeira pergunta, que você ajude o seu pastor local. Quantas vezes o pastor local está batalhando para implantar um projeto, implantar um plano na igreja local, tem oposição de um lado, de outro lado, e o pastor sofre, irmãos. O pastor é humano, tem esposa, tem filhos. O pastor vai para casa e perde o sono também. O pastor vai para casa e se preocupa com o que as pessoas estão fazendo de oposição, às vezes nos bastidores. E eu preciso falar com você.
Por quê? Porque Deus nos chamou para liderar a Igreja da Promessa nesse tempo. Então ajude o seu pastor, seja sinal de bênção na sua igreja. Quando o pastor encerrar a carreira dele aí na igreja local, que ele possa dizer assim, olha, como o Arildo foi bênção na minha vida, ou como o Adelmilson foi bênção na minha vida. Que triste é o pastor sair de um campo e falar assim, olha, eu tentei tudo, mas a família X não deixa passar nada. Se for contra o evangelho, você tem que levantar a voz. Agora, se for por preferência, não. Aí Paulo está dizendo para a gente, olha, ajude o seu pastor. Una num pensamento, num propósito de evangelização local. Ajude o superintendente regional, ajude o presidente geral, ajude o projeto 2032. Irmãos e irmãs, nós somos convocados por Deus para uma grande missão. Eu sempre penso, Arildo, quando alguém está criticando a Igreja da Promessa, eu sempre penso na iniciativa de Neemias. Estamos fazendo uma grande obra, a gente não vai parar, a gente não vai descer. Amém. Não vai. E nós estamos enxergando uma grande obra. Deus está impelindo a igreja para novas fronteiras, para novas geografias, que nós não tínhamos ideia há 20 anos atrás. É um trabalho do pastor Adelmilson? Não. É um trabalho do Espírito, mas também é um trabalho sequencial de muitos que vieram antes do Adel, há 20, 30 anos, há 15 anos, há 4 anos. E eu estou, por misericórdia agora, colhendo muito fruto daquilo que foi semeado lá atrás. Então, se una nesta grande colheita de almas, que a Igreja Adventista da Promessa está no rumo certo, no caminho certo, e nós vamos crescer para a glória de Deus. Para a segunda. Isso, tá muito bom. Eu penso que nessa questão de preferência, a gente gosta de algumas coisas e nós somos resultados de um tempo. Eu lembro-me quando eu era jovem, tinha uns 17, 18 anos, nós criticávamos muitas coisas que a convenção estava fazendo, convenção regional, à época, não é? E com o passar do tempo, eu percebo que cada época tem a sua beleza, e talvez eu não tenha curtido no sentido de abraçar, de entender, de caminhar com aquelas pessoas que à época tinham ideias diferentes das minhas. E hoje eu percebo que nos mesmos lugares, às vezes tem gente que não tem o mesmo compromisso com Deus que aquele meu pastorzinho tinha. Mas eu só vou reconhecer isso com 52 anos. Então, por isso eu falo com você, que às vezes discorda de alguma coisa na igreja, discorda, por exemplo, da escola bíblica, às vezes discorda que o louvor, muito louvor em pé, que você gosta do louvor sentado. A oração só em pé, não tem de joelho. Quando tem oração ajoelhado, o pessoal reclama que tem que ter mais oração em pé. Quando tem muito barulho no final do culto, né, o pessoal sempre fica tocando, é uma outra coisa diferente também, né, que os irmãos querem conversar no pátio da igreja ou dentro da igreja. A boa parte das nossas igrejas nas capitais não tem recuo, eles ficam conversando dentro da igreja. E o pessoal detona uma bateria que ninguém consegue ouvir ninguém. Então, assim, acontece. O pessoal fala, pastor, tem que pedir para o pessoal não fazer barulho depois do culto. Aí outros falam, pastor, tem que ter barulho depois do culto. Olha, ajuste com o seu pastor todas essas questões de natureza prática. Isso não interfere na doutrina, pode interferir na comunhão, tá? E aí na comunhão eu peço que vocês tenham cuidado, porque às vezes você gosta de louvores mais antigos, tem um pessoal mais jovem que gosta de um louvor mais ritmado, mais atualizado. Tem pessoas que gostam mais de oração, né? Mais de louvor, mais de pregação. A gente sabe, Arildo, se a gente for pegar, por exemplo, qual é o culto bíblico? Eu vou pegar Malaquias, por exemplo. Quando Malaquias traz a ideia de um culto bíblico, ele diz que no culto precisa ter palavra, precisa ter oração, precisa ter louvor e precisa ter oferta. Tem algumas igrejas que não têm oferta no culto, né? Algumas igrejas evangélicas. É um outro sistema de arrecadar oferta. Mas Malaquias vai falar dos elementos do culto. Eu gosto de Jesus quando ele define a casa como casa de oração. E aí, infelizmente, tem pouca oração na casa de oração. Então, eu quero falar com os promessistas agora. Agora eu vou falar com você. Você precisa orar mais, rapaz. Irmã, a senhora precisa orar mais. Irmão, o senhor precisa orar mais. Você que é jovem, adolescente, precisa orar mais. Tem alguns que nem sabem o que é oração, mas precisa orar mais. Por quê? Porque a casa de Deus é casa de oração. É casa de oração.
não é casa de entretenimento, é casa de oração para todos os povos. Além de ser uma casa de oração, é uma casa includente, ela inclui os povos. Imagine uma casa de oração que ela consegue conversar com pessoas falando inglês, espanhol, você tem multirraças, etnias na igreja. Então, uma casa de oração para todos os povos, não é só para brasileiros, não é só para nordestinos, ou para nortistas, ou para sulistas, não. É uma casa de oração para todos os povos. Então, irmãos, dê um pouco mais de ênfase na oração, Uma outra coisa, eu vou aproveitar, viu, Arildo? É a última lição. Fique à vontade, pastor. É a última oração. Isso, é o fechamento. Perdão, é a última lição. Sim, né? Outra coisa, os louvores. Vejam os temas dos louvores, os conteúdos dos louvores. Louvores precisam de ser cristocêntrico, Cristo no centro do louvor. Aí sim, o pastor Adel sofre quando tem louvor dizendo: o homem é importante, o homem é grande, o homem vai vencer, você pisa todo mundo. Você não encontra isso nas Escrituras. Todos os louvores neotestamentários são louvores que colocam Jesus no centro. Ele é o centro de todas as coisas. Eu só complementaria com a questão da pregação. Então eu falei, a casa é de oração, os louvores precisam ser cristocêntricos, Cristo no centro. Analise os louvores da sua igreja e aí observe se Jesus é cantado. Não é falando sobre Jesus, é adorando a Jesus. Cristo é o centro. E a pregação precisa explicar o texto bíblico. Por isso que a gente fala que a pregação precisa ser expositiva. Ela precisa expor uma porção das Escrituras, que é uma outra coisa que às vezes a pessoa lê um texto, um trechinho da Bíblia, e ela não fala mais no trecho da Bíblia, ela fala de coisas do cotidiano, de superações, é um negócio meio coach. Irmãos, pregação é para explicar a palavra de Deus. Pregação é para explicar a palavra de Deus. E eu termino dizendo, o testemunho não é para dizer também, eu orei, ou o pastor orou, alguém orou na igreja e eu fui curado. Graças a Deus que o pastor Arildo orou. Não! Os irmãos oraram, Jesus me curou. A glória é dele. Então quem está no centro da oração, do louvor, da pregação e do testemunho? Cristo. Se nós temos a centralidade de Cristo, os estilos, a abordagem, o horário, enfim, as preferências que a gente tem, para mim, elas têm menos sentido porque elas são a forma. Qual é a essência? Cristo. E às vezes, por conta da essência, a gente está combatendo, por conta da forma, a gente está combatendo a essência. A gente diz assim, não, tem que ser desse jeito, mas não tem Jesus. Não tem Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Tem uma igreja que Jesus estava do lado de fora da porta. Jesus batia do lado de fora. A minha pergunta é assim, onde está Jesus na igreja? Do lado de dentro ou do lado de fora? E às vezes, por conta da forma, nós comprometemos a essência. Então, foque na essência, Cristo. Agora, vamos deixar a igreja se tornar algo desordenado? Não, a igreja tem ordem e decência. Paulo diz, no culto precisa ter ordem e decência. Então vamos para a nossa segunda resposta. No capítulo 2, nós temos várias igrejas que são mencionadas por Jesus. Então eu gostaria de destacar o texto, o 2:4, mas eu vou efetuar a leitura até o 7. 2:4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus, ele é contundente com a igreja de Éfeso. Ele vai dizer que eles abandonaram o primeiro amor. Aí ele faz um alerta, lembre-se, uma recomendação, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vejam bem, a igreja dos Efésios, ela tinha
um combate às heresias, às falsas doutrinas, um combate correto. Elas tinham um combate correto. Elas combatiam o erro, elas combatiam a falsidade. Mas com o passar do tempo, ela perdeu o primeiro amor. E o primeiro amor é uma referência ao fervor missionário pela proclamação do Evangelho. E eu gostaria de falar com você, olha, Jesus está dizendo que as igrejas que perdem o fervor missionário, a paixão pelas almas, a paixão pelo Evangelho, elas podem ser até corretas na doutrina, mas se elas perdem a paixão, o fervor, elas podem ser riscadas por Cristo. Elas podem ser tiradas por Cristo do centro, da primazia. Então eu falo agora com os irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa. Será que algumas igrejas não têm se importado muito com o combate à doutrina, com o combate às falsas doutrinas e têm errado a mão no sentido de desprezar a paixão, a pregação, o fervor missionário, o ardor missionário? Se isso está acontecendo, a recomendação de Jesus é para nós também. Arrependam. Vejam onde foi que vocês caíram e voltem-se para a centralidade. Ou seja, voltem a proclamar o Evangelho. Igrejas tradicionais, irmãos e irmãs, igrejas antigas, o Arildo disse aqui algumas igrejas históricas, eu não sei, me lembro agora. Antigas, tradicionais, né? Não é sinônimo de igreja que não está em revitalização. Não. Exatamente. Tem igreja de 150 anos no mundo que são atuais e estão ganhando almas. Boas igrejas. As principais igrejas que ganharam almas do passado, no centro de Londres, por exemplo, continuam ganhando almas hoje. Tem igreja dos Estados Unidos que continuam ganhando almas hoje. Então, ser uma igreja mais tradicional não significa que você não é revitalizado. Por quê? O que é revitalização? É ter a vida do Espírito na igreja. Revitalização, em outras palavras, é quando o Espírito vem e sopra com poder. Pense comigo aqui, olha. Pense comigo. Você tem um barco a velas. Você tem um barco a velas e você sempre tem... a vela está sempre enrolada. Nunca está içada. Vem o vendaval e você fala assim, olha, não tem jeito, eu não consigo sair do lugar. Agora você vai içar as velas, vem o vento, enche agora tudo que tem da estrutura desse barquinho e o vento leva para alto mar. O que é a revitalização? A revitalização é você consertar as velas. E aí o pastor pode consertar as velas. Por exemplo, uma boa recepção na igreja, um bom louvor na igreja, uma pregação estruturada que as pessoas consigam entender começo, meio e fim, um bom serviço de pós-culto, porque às vezes o pecador vem à igreja, se rende a Jesus e ninguém nunca mais aborda. Então, um bom pós-culto, isso tudo é um serviço humano. A gente pode fazer isso na revitalização. Agora, pode fazer isso até Jesus voltar. Se o Espírito não soprar, não tem revitalização. Revitalização é o preparo humano e o sopro do Espírito. Quando nós levantamos as velas, o Espírito sopra com poder, então essa igreja ela vai para alto mar. Revitalização, então, é você consertar algumas coisas na igreja. Será que a nossa igreja precisa consertar alguma coisa? Uma recepção melhor, um louvor melhor, um pós-culto melhor, uma abordagem melhor, uma recepção no sentido de acolhimento melhor. Eu diria mais, revitalização é quando você está preocupado também, com o entorno da igreja. Você revitaliza a mensagem externa. O que as pessoas pensam da igreja? Por exemplo, as pessoas que moram no entorno da igreja, elas têm noção de que a igreja está ali para alterar a realidade delas? Não tem, muitas não têm. Então eu também vou revitalizar a minha visão, porque a igreja é para os de fora. A igreja é para os de fora, né? Dietrich Bonhoeffer, um pastor que morreu em 1945, na Alemanha, ele dizia que a igreja só é igreja quando é para os de fora. Ou seja, a igreja existe para a edificação dos irmãos, mas ela é para os de fora. Então a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Então a gente revitaliza aqui dentro.
a gente pensa nos de fora também, e a gente ora agora. Agora é orar. Orar, jejuar, buscar a face de Deus. Porque se o Espírito não soprar, meu irmão, minha irmã, você pode ter a melhor igreja do mundo. Lá em Los Angeles, as principais igrejas da Califórnia, igrejas poderosíssimas, igrejas construídas por milhões, chegando à casa de quase $1 bilhão, estão fechadas. Estão fechadas. Eu tenho visitado algumas igrejas na Europa, a Alemanha, na América do Sul, e às vezes nos Estados Unidos. Igrejas poderosas há 200 anos atrás estão fechadas. Estão fechadas. Quem está comprando essas igrejas são igrejas pentecostais do Brasil, que está comprando essas catedrais para pregar o evangelho vigoroso lá. Eu ouvi recentemente de um importante líder, num país onde eu estive, ele falou, nós precisamos da igreja brasileira. A igreja brasileira vai salvar nosso país. Eu digo, por quê? Porque vocês pregam com vigor e com poder que nós não pregamos. Então assim, organiza tudo. Ore, dependa do Espírito. Se o Espírito soprar, e ele vai soprar, eu sempre digo, é quando ele soprar, mas ele vai soprar. A igreja está preparada para a grande colheita de almas, e eu consigo enxergar isso na Igreja da Promessa. As bases da igreja estão sendo preparadas para esse grande mover do Espírito, para nós chegarmos a 100 mil adventistas da promessa e passarmos disso. Por quê? Porque Jesus, ele fecha a igreja. Ele diz, eu vou tirar o candelabro do seu lugar. Então, adventistas da promessa, irmão e irmã, se nós não olharmos para a missão, o que nos chamou, o que nos trouxe aqui, o vigor que nós tínhamos no coração quando a gente se rendeu a Jesus, quando a igreja foi implantada, nos primeiros 8 anos da igreja, se ela não é relevante nos primeiros 8 anos, no 9º ano ela deixa de ser relevante e ela precisa de empurrão, senão ela vai fechar. Essa é a pesquisa no Brasil. Então as nossas igrejas precisam olhar para o evangelho e dizer assim, peraí, nós precisamos ter paixão pelas almas. Nós precisamos pregar com fervor o evangelho de Jesus. Se isso acontecer, organize a igreja, o Espírito vai soprar e nós faremos uma grande colheita de almas. É a minha oração, irmãos. É a minha expectativa para a Igreja da Promessa. Para o solo, pastor. A terceira questão, nossa lição, ela vai estar aqui em torno de Lucas capítulo 8. Eu vou efetuar a leitura somente da explicação da parábola. E depois eu faço o comentário. No versículo 11, Jesus vai dizer, olha, Lucas vai dizer, né, usando as palavras de Jesus, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram em espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então Jesus está falando de tipos de solo. Existem solos difíceis. E o solo, Jesus vai dizer que é o coração humano. Então a parábola está focando o ser humano, a recepção que as pessoas fazem do evangelho de Jesus no momento da pregação. A nossa lição vai fazer uma ponte, na terceira questão, o autor faz uma ponte, sobre os tipos de solo que nós temos neste mundo. E a lição vai chamar a atenção sobre a análise do solo. Aqui nós temos, por exemplo, ele vai trabalhar a ideia lá na última linha, olha, a realidade da cidade ou do bairro, na plantação da igreja, tá? A partir desta parábola e da ação dos apóstolos ao reconhecer cada cidade em que vão plantar uma igreja, reflita com a classe a necessidade de atentar para o solo. E o solo, ele vai chamar aqui, o autor chama de realidade das cidades ou do bairro. O plantio é a semente mais o solo. Isso vai ter uma plantação que pode ser poucas árvores ou poucos pés, dependendo da cultura que se cultiva, ou mesmo uma grande plantação.
O que nós queremos focar aqui é que há uma preocupação com os diversos solos. Como eu sei que tem diversos solos, eu preciso de diversas abordagens. Por exemplo, nós vamos pregar para um vilarejo no interior de Mato Grosso. Aí você pode ter uma ideia que esse vilarejo, ou a zona rural desse vilarejo, são pessoas que não têm acesso a muita informação. Você pode pensar. Só que hoje nós olhamos para os que residem na zona rural, no Brasil especialmente, nós não chamamos mais de rurais, mas de novos rurais ou de neo-rural. Por quê? Porque esse vilarejo que eu estou citando, hipotético aqui de Mato Grosso, eles têm lá internet, às vezes 4G, 5G, eles têm smartphone, os caras têm iPhone, eles têm parabólica, muitos têm energia solar e têm TVs com 300 canais. Então você não pode chamar ou não pode considerar aquelas pessoas como os agricultores de 50 anos atrás. Quando eu vou pregar o evangelho nesse vilarejo hipotético, eu preciso considerar que essas pessoas estão em sintonia com o mundo. E eu não posso chegar com uma mensagem desconectada do que elas estão vivendo, da situação vivencial delas. Então, se eu for a um vilarejo hoje, eu preciso olhar assim, olha, como que é o solo coletivo aqui? Essas pessoas estão conectadas com o mundo, essas pessoas estão por dentro dos principais temas do mundo, das principais catástrofes do mundo, elas têm conhecimento e noção do que está acontecendo no mundo. Agora, vamos pensar no centro de São Paulo, um centro nervoso de São Paulo, raivoso. Nós temos que pensar neste solo também. E isso leva a igreja a pensar em planejamento. Eu consigo, irmãos, planejar se uma pessoa vai decidir-se por Cristo ou não? Não. Eu sei que o Senhor tem os seus eleitos, conforme diz o Evangelho, em todos os lugares, pela presciência de Deus, Ele chama pessoas para a salvação em todos os lugares. Isso é certo. Você vai pregar porque pessoas vão responder positivamente ao Evangelho. Agora, a igreja precisa se planejar. Nós vamos para o centro de São Paulo, é uma abordagem. Nós vamos para um vilarejo no final de Rondônia ou de Roraima. Eu estive em Roraima o ano passado, você vai encontrar gente em vilarejos lá na divisa com a Guiana Inglesa. Os caras estão com um iPhone. É impressionante como que o mundo está conectado. E a forma que a gente faz, o pastor fala, é essencial. Isso, estudar a cultura das pessoas e saber, irmãos, que as fronteiras são assim, olha. Antes a fronteira era geográfica. Ainda temos as fronteiras geográficas, nós temos, sim. Mas hoje há uma fronteira cultural. E às vezes a cultura está ao lado da sua casa. Às vezes o seu vizinho, ele tem uma cultura diferente da tua cultura. E se você não entende esse vizinho, às vezes ele é muito tradicional. É muito tradicional. Eu conheço pessoas que perderam a oportunidade de ganhar gente para Jesus, porque no primeiro contato ele começou a falar mal de quem é tradicional. Só que a pessoa era ultra tradicional. Na segunda abordagem, a pessoa disse que não queria mais ouvir. E a gente foi saber de bastidores, não, ele começou a falar de tudo que eu creio. Então, as pessoas, elas creem diferente, elas pensam diferente, elas estão envolvidas em contextos diferentes, e nós precisamos entender que o nosso vizinho é diferente, precisa do mesmo evangelho. Voltando agora para concluir a minha fala, tem um vilarejo lá do Mato Grosso, de Rondônia, de Roraima, mas tem também do Nordeste. As pessoas estão conectadas. Então, eu não posso ir para lá imaginando que essas pessoas lá, elas são desconectadas do mundo. Eu vou para o centro de São Paulo, que é um centro nervoso. Aí eu digo assim, eu vou para lá e todo mundo está pensando no que está acontecendo no mundo. De repente você vai encontrar uma pessoa no centro de São Paulo que vive uma vida pacata. Verdade. Eu preciso estudar os diversos solos. Um europeu, por exemplo, é impressionante. Evangelizar um europeu mesmo é muito difícil. Não é a mesma abordagem do Brasil. Você fala do evangelho 10 anos para a pessoa. Para você entrar na casa de um europeu, às vezes, tem via de regra, geralmente você vai conseguir entrar ali no primeiro ano, mas tem gente que é 4, 5 anos para você entrar numa casa. No Brasil, você entra no primeiro dia. Dia. Verdade.
Chega, senta, toma um cafezinho com bolo. Tem parentes que não vão à casa de parentes consanguíneos, irmão com irmão na Europa. Ele não frequenta sem uma agenda prévia. Às vezes demora 2 anos, 1 ano, 2 anos para conseguir visitar irmãos. Se nós não estudarmos o solo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí vamos, por exemplo, para a Ásia. Tem que estudar o solo também, a cultura também. Como que as pessoas reagem ao Evangelho. Então, meus irmãos, nós sabemos que existem solos diferentes, a mensagem é a mesma, mas em um solo ela consegue nascer entre os espinhos, não consegue prosperar, no outro entre as rochas e tal. O que nós precisamos fazer como igreja? Planejar o plantio da igreja. Nós vamos plantar em tal lugar, as pessoas são secularizadas? Sim. Elas creem em Deus lá? Não, não creem em Deus. Então o pastor precisa estudar sobre secularismo. Por quê? Senão ele vai pregar, as pessoas não vão escutar. Agora, se ele tem uma boa abordagem, e aí eu penso que a próxima questão é falar de uma abordagem. Paulo está tentando pregar e o pessoal está fechando portas, mas Paulo era versátil. Ele consegue dialogar uma outra linguagem, num outro patamar, e o evangelho prospera lá. Porque às vezes uma porta se fecha, Arildo, mas outra se abre. O que nós precisamos fazer? Nos preparar, irmãos. A revitalização é a gente estar preparado para o mover de Deus. Às vezes vem o mover de Deus, a igreja da promessa não está preparada e outras pessoas começam a colher as almas. O grande avivamento que teve na década de 60, por exemplo, no Brasil, quais foram as igrejas que mais cresceram na década de 60? Foram igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, que surgem ali na década de 60, vindo de igrejas tradicionais, elas crescem assustadoramente. Mas a promessa poderia ser uma resposta para igrejas pentecostais, porque nós temos uma doutrina séria. Nós podemos ser uma resposta para o povo sabatista, povo que crê no batismo no Espírito Santo, passa a crer no batismo com o Espírito Santo, mas a gente tem que estar preparado. Então, qual é a grande questão que eu acho aqui nessa pergunta 3? O solo é o coração humano, mas será que a gente pode fazer também uma ponte para nos planejarmos, para saber que a gente precisa preparar algumas coisas para que esta mensagem, ou que essa semente caia em um bom solo e a gente tenha um cuidado necessário para que essa árvorezinha, não é, cresça, né? Jesus vai dizer que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Cai lá a sementinha minúscula, daqui a pouco aparece um caulezinho, depois uma folhinha, outra folhinha, e ela vai crescendo. E Jesus diz, daqui a pouco é uma árvore onde pássaros se aninham nela. Eu acho que é bem isso. A mensagem do Evangelho é revelar o reino em contextos diferentes. O reino está entre nós. Você revela o reino. Você está dizendo, o reino está aqui, o reino está aqui. Uau, isso é o reino? Sim. Jesus ressurreto é o reino, a expressão do reino, a expressão da Trindade. Paulo vai dizer a expressa imagem de Deus. Nós precisamos estar preparados. Então se prepare, meu irmão, minha irmã. Se prepare, pode içar as velas, porque a grande colheita vai chegar. Amém. Sim, eu concordo. E o apóstolo Paulo foi o mais preparado para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para os gentios, para povos gentios. Se nós olharmos, então, o capítulo 17 de Atos, que você citou, 17 e 16, que é a pregação do Evangelho em Atenas, Paulo, o texto vai dizer aqui, olha, enquanto ele esperava em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Enquanto ele esperava, ele anda pela cidade e ele vê que a cidade está cheia de ídolos e ele fica indignado. Paulo poderia começar a bater nesses caras e dizer, vocês são idólatras, vocês adoram estátuas, vocês adoram demônios, vocês adoram deuses falsos. Mas Paulo observa toda a cidade e ele precisa de um ponto de contato com a cultura. Com quantas pessoas vão dizer que aqui tem uma história antiga da Grécia, os comentaristas, digamos, mais fundamentados, eles vão dizer que não tem a ver com essa história, tem a ver com encarnar o Evangelho para a cultura. Você olhar as pessoas e saber o que as pessoas têm e o que você pode fazer de ponto de contato com elas. Então, Paulo poderia começar, versículo 22, olha. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Estou usando a NVI. Sim. Ele poderia dizer, vocês são idólatras. Ele disse, vocês são religiosos. Ele chama esses caras de religiosos.
Porque ele precisa chamar a atenção das pessoas. Paulo parte, irmãos e irmãs, do que as pessoas querem ouvir para o que elas precisam ouvir. Parte do que elas querem ouvir, ó. Elas passam a ouvir Paulo. Aí Paulo vai dizer assim, ó: pois andando eu pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar ao Deus desconhecido. Paulo vai dizer que esse era o Deus que ele pregava. Quando as pessoas prestaram atenção nele, ele precisa, Arildo, só de 2 versos para dizer assim, olha, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele desfaz, mas as pessoas já estavam prestando atenção nele. Então Paulo parte do que as pessoas precisam ouvir para o que elas precisam ouvir. E elas escutam. E olha o final aqui, olha. 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. O final foi: as pessoas acreditaram que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, foi ascenso aos céus. E Paulo prega nessa pequena partezinha da Bíblia, nessa porção das Escrituras, dizendo assim: Jesus voltará para prestar conta com cada ser humano que já viveu neste mundo. Então Paulo, ele, a Deus. A lição vai chamar aqui de encarnacional. Eu diria que toda pregação, seja lá no vilarejo ou no centro de São Paulo, é encarnacional, toda pregação. Agora, uma diferença: a pregação precisa ser intencional, às vezes ela não é intencional. Aí, voltando aqui para o texto, olha, capítulo 19 de Atos. Agora a gente não está mais em Atenas, já estamos em Éfeso. Paulo fala do amor de Jesus Cristo, Paulo fala sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, e aqui as pessoas vão dizer, olha o verso 4, disse Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então Paulo aqui está falando para pessoas que já conheciam o Evangelho. Paulo entrou na sinagoga, verso 8, e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Paulo está com uma abordagem diferente agora, não é de Atenas, não é dos primeiros crentes aqui do capítulo 19, mas agora são para judeus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Agora aqui ele já muda a estratégia. Paulo vai dialogar com as pessoas intelectualizadas, pessoas estudiosas. E Paulo vai falar acerca do quê, irmãos? Paulo vai falar sobre Jesus. Isso continuou por 2 anos. Olha, 3 meses lá na sinagoga, agora ele está 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia Menor ouviram a palavra do Senhor. Aqui nós vemos Paulo mudando a estratégia. Então a igreja tem que ser intencional. Nós abordamos aqui, as portas se fecharam aqui, a gente vai mudar a estratégia. A mensagem não se muda, a estratégia. E nós vamos abordar um público diferente com a mesma mensagem do Evangelho. Sabe qual é o resultado? O mesmo de Atos 17. Olha aqui. Isso continuou, verso 10, por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia Menor ouviram a palavra do Senhor. 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Na capital do poder. É numa escola da filosofia. Aí você poderia dizer, mas eu tenho que falar e não posso tocar em milagres, não posso tocar em batismo no Espírito, não posso tocar em avivamento, nada, irmão. Onde a mensagem é pregada, o Espírito faz a obra. Paulo muda a estratégia, prega o Evangelho por 2 anos na escola de Tirano, dialoga com as pessoas sobre as grandes questões da existência humana, da filosofia. Mas quem era o centro da filosofia? Jesus. Quem era o centro da existência? Jesus. E qual é o resultado?
Só encontramos nas Escrituras essa passagem onde as pessoas enxergam algo extraordinário, milagres extraordinários, prodígios da parte de Deus, de modo que até os lenços aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, eles eram curados. Porque onde há poder de Deus, onde há pregação do Evangelho, há poder de Deus. A gente sabe que não é uma prática. Não vai ficar levando lenço de pastor, de bispo, de apóstolo para ninguém, não. Isso aconteceu uma vez na Bíblia, já aconteceu, tá bom? Para evidenciar o extraordinário poder de Deus. Mas a gente sabe que Paulo falando na USP, se Paulo pregasse na USP, poderia acontecer batismo no Espírito Santo. Bom exemplo. Se Paulo pregasse na Unicamp, em Salamanca, em Harvard, em Oxford, não importa em qual escola filosófica, onde o Santo Evangelho é pregado, as pessoas vão ser tocadas pelo Evangelho. E nós precisamos pregar de forma encarnacional, ou seja, eu vou enxergar o meu público, eu vou entender que o Evangelho é para essa realidade, mas precisa ser intencional. Digo, eu vou pregar, eu tenho essa abordagem por causa disso. Assim as pessoas vão entender o Evangelho. E quem está trabalhando? O Espírito, levando as pessoas a conhecerem a Jesus como Salvador. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que ficou com a gente até esse momento. Arildo, obrigado pelo convite. Eu estava pensando aqui, quando o Arildo estava fazendo aqui o comentário final, na Igreja Adventista da Promessa, nós temos bons pastores, pastores de idade, bons pastores. Tem alguns que já estão meio desanimados, e aí por conta, às vezes, de alguns pastores que estão desanimados, que já abriram mão de defender a doutrina, defender a igreja, fazem críticas generalizadas. Todo pastor que tem mais de 50 anos, todo pastor está cansado. Não é verdade. Tem muitos pastores, e eu peço que vocês olhem pelos frutos. Tem muitos pastores frutíferos. Apoie os pastores frutíferos, ajude a eles. E aqueles que não estão conseguindo desenvolver por conta de limitação de saúde, talvez, tenha misericórdia, ore com ele, mas evitem criticar os nossos pastores. Eu diria que nós temos muitos pastores jovens que estão procurando fazer a coisa certa, com abordagem diferente, mas estão procurando fazer as coisas certas. Mas tem alguns pastores jovens que são descomprometidos também com o Evangelho. Isso é fato. Então, o que você vai fazer? Você vai ajudar o seu pastor, pelo fruto você conhece. Às vezes seu pastor é jovem, Paulo disse para Timóteo que não era para ninguém desprezar a mocidade, a juventude dele. Então, às vezes a pessoa é jovem, mas ela é comprometida com Deus. Então, não generalize. Todo pastor jovem não tem compromisso. Não, eu ouço às vezes isso. Não é verdade. Não é verdade. Assim como todo adolescente, não é verdade. Tem muito adolescente pegando firme. Jovens, irmãos e irmãs, está na hora, irmãos, de nós sermos mais tolerantes com os irmãos. Você é tolerante com tanto político enrolado? Político enrolado. E eu não estou falando de direita nem de esquerda. É de enrolados. Eu só defendo Jesus. Eu sempre acho que o nosso foco é a igreja do meio, que é a cruz, é Cristo. É isso. É isso. Mas eu vejo irmão que é tolerante com o pecado de político, mas não é tolerante com um jovem. Não é tolerante com uma irmã, não é tolerante com um irmão, não é tolerante com uma irmã que quer contar um testemunho, às vezes, é uma senhorinha. Seja tolerante. Jesus manda a gente ser tolerante, Paulo manda ser tolerante, Paulo manda a gente acolher os domésticos da fé. Acolhe os irmãos. Temos preferências? Temos. Temos uma só missão? Temos. Por conta dessa uma só missão, você é tolerante. Contra o pecado, você é intolerante. Intolerante. Agora, com o irmão, você é tolerante com o irmão. Faça isso, meu irmão. Deus está nos chamando para um tempo de paz, de unidade, de foco, de alcançarmos os confins da terra. E eu conto com a oração, conto com seu jejum pela igreja, com a sua dedicação pela Igreja Adventista da Promessa. Receba o nosso abraço, que Deus abençoe muitíssimo a vocês e foi um prazer participar com vocês dessa lição. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu lhe peço para orar com a gente, por gentileza. Amém. Pai bondoso, nós te agradecemos pela oportunidade de conversar com os irmãos. Sabemos que é um tema que tem feito a diferença, às vezes para o bem da igreja e às vezes para as críticas também da igreja. E eu peço que o Senhor olhe com carinho, com misericórdia sobre nós. A Igreja Adventista da Promessa não suporta o teu santo juízo. Eu sei que quando ele vem com poder, ninguém pode suportar, ninguém faz retroceder. Quando o Senhor movimenta o seu santo braço para a esquerda ou para a direita, ninguém mexe. O Senhor é poderoso acima de todas as forças deste universo.
então nós não suportamos o teu juízo. Nem os irmãos mais novos, os irmãos mais velhos, a gente não suporta. Por isso eu suplico a sua santa misericórdia. Olhe para a promessa com misericórdia. Olhe para mim, Senhor, com misericórdia, nas minhas falhas, nas minhas dificuldades de caminhar, no meu coração, que o Senhor sabe o meu coração, o Senhor conhece. O Senhor conhece o meu coração. Mas o Senhor conhece o coração do irmão que às vezes reclama de tudo, de todos. O Senhor conhece também o coração do irmão que é humilde, da irmã que é humilde, que sofre com netos, com filhos fora da igreja, sofre com emprego ruim, sofre com dificuldade financeira, mas ele pega firme. O Senhor conhece também. E o Senhor sabe que nessa igreja tem gente muito séria. Lá em Hebreus 11 o Senhor fala, por meio da tua palavra, que teve gente que a terra não foi digna de ser pisada. Eu sei que na promessa tem gente santa sim, Pai, que essa terra não foi digna de ser pisada por essas pessoas. Por isso eu clamo a sua santa misericórdia, ajude essa igreja a ter um pensamento, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um foco na missão. Ajude a promessa. Nós precisamos alcançar os pecadores. Ajude a essa igreja, no poder do teu Espírito, pregar o Evangelho com contundência, Senhor. Assim nós vamos passar esta igreja para uma nova geração que está nascendo e que vai nascer. Uma igreja muito mais forte e vigorosa para a glória do teu nome. Eu oro com humildade, eu te peço, em nome e para a glória de Jesus. Amém.